No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio. Essa expressão no princípio remete ao início do tempo e da criação, ecoando Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde nós lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso sugere que o Evangelho de João está conectando intencionalmente ao relato da criação, indicando que o verbo, no grego logos, existia antes da criação do mundo. O princípio aqui não se refere apenas ao início cronológico, mas também ao fundamento ontológico de todas as... O verbo, ele é apresentado como eterno, existindo antes de qualquer coisa criada. No princípio era o verbo. O verbo, esse termo em grego que é logos, ele é central nesse versículo, e no contexto grego, logos significa palavra, razão ou princípio organizador. No contexto judaico, o conceito da palavra é dabar, que estava associada à revelação divina e ao poder criador de Deus, conforme nós vemos em Salmo 33:6, que declara que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. João ele vai utilizar logos para se referir a Jesus Cristo, identificando ele como uma expressão máxima de Deus. A palavra comunica e revela a natureza divina. O verbo não é apenas uma mensagem, mas ele é uma pessoa divina. E o verbo estava com Deus. Essa frase indica uma relação íntima e pessoal entre o verbo e Deus. E o uso da preposição com, no grego é pros, sugere uma relação face a face de comunhão e de intimidade. Isso aponta para a distinção entre o Verbo e o próprio Deus Pai, enquanto mantém a unidade essencial entre eles. Isso é uma alusão à doutrina da Trindade, onde o Filho, que é o Verbo, ele existe em relação eterna com o próprio Pai. E o Verbo era Deus. Olha que isso aqui é crucial para a teologia cristã. Ela declara que a divindade do Verbo, o Verbo não é apenas um ser divino ou semelhante a Deus, mas é Deus em essência.